Shalom, igreja, graças e paz. Amém? Digo a vocês que estar aqui hoje é um motivo de alegria, porque é sempre bom a gente estar louvando e bendizendo o nome do Senhor, né? E eu vou dizer também que é uma responsabilidade, né? Estar aqui para falar de Deus é coisa que é grandiosa. É dádiva, né? Dádiva, aliás. E no livro de Jonas, capítulo 1 até o 8, o Senhor diz assim, Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra a ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Sua malícia quer dizer até iniquidade ou maldade, né? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Isso Jonas estava querendo fugir do que Deus tinha dado a ele, né? Do que Deus tinha preparado para que ele fosse para a cidade de Nínive para pregar o evangelho, para resgatar aquele povo, eu acho. E ele, com a desobediência, né? Ele desobedeceu a Deus e foi seguir o destino dele, o pensamento dele. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu como um preguiçoso, né? Como se dizia assim. Ele desceu para o porão e, tendo-se deitado, dormiu e pegou um sono profundo. O mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: Que tens, dormioco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Os caras estavam com tanto medo de o navio afundar que pediu para Jonas, que estava acomodado, né? Pediu para Jonas se levantar e clamar ao Senhor, porque sabendo ele que o Senhor de Jonas era capaz de salvar a eles. Então, Jonas estava dormindo, né? Então disse: Declara-nos tu agora. Mandou Jonas orar, né? Clamar ao Senhor, e dizendo: Declara-se tu agora, porque nos sobreveio o mal. Aí, não sabendo eles que o mal veio por causa de Jonas. Pensaram que era o tempo estava chuvoso mesmo e veio sobre ele a tempestade. Que ocupação a tua, ou não, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? Perguntou a Jonas que descendência ele era, né? Porque cada um tinha seu Deus. Então, Jonas se acomodou e ele queria saber de onde Jonas era. Aí Jonas respondeu. Ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aí vai para o capítulo 2. Aleluia, glória ao Senhor. Aí Jonas, eu acho que no momento que aconteceu isso tudo, Jonas veio ao arrependimento. Foi o que a irmã Júlia falou na quinta-feira, acho que foi Jonas primeiro até o 8, se não me engano. Mas eu só vou ler o primeiro e o segundo. Aí está dizendo que orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Das entranhas do peixe, ele disse: Minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre
Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele se arrependeu tanto que chegou ao ponto de estar dentro do peixe. Deus tendo misericórdia dele, né? Deus veio e salvou ele. Ele clamou ao Senhor e o Senhor fez com que, no capítulo 10, falou, pois, a Deus ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E qual a terra foi? A terra de Nínive, né? Que Deus tinha mandado ele. Ele não queria ir, mas Deus fez com que o peixe, ele se lançasse ao mar, e mesmo se declarou, lança-me ao mar, porque eu sei que o que está acontecendo aqui é por causa de mim. Aí os marinheiros lançaram ele ao mar, aí Deus preparou um grande peixe e engoliu ele, levou ele, e foi o que aconteceu. Vou ler novamente o 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou na terra seca. Amém? Que o Senhor venha nos dar esse entendimento quando Ele mandar fazer o vídeo dele, que a gente vai fazer, e que a cada dia venhamos estar preparados, né? Porque para mim foi uma surpresa estar aqui hoje. Mas Deus, quando manda, Ele garante. Amém? Amém. Que o Senhor venha estar nos abençoando e vamos orar. Amém. Soberano Deus, grandioso Pai, toda honra e glória te damos, Senhor. Que o Senhor Deus venha, Pai, trazer as pessoas que estão por vir, Pai, para o culto, que o Senhor possa estar nos abençoando, livrando do mal, Pai, livrando dessa praga, Pai, que é esse vírus, Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, sabedoria e entendimento, Senhor, a cada um de nós. Que a Tua presença, Senhor, venha ser real a cada dia e venhamos estar, Pai, disposto a Te servir, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai, porque Tu és digno e fiel. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, Pai. Aleluia. Assim agradeço a oportunidade. E nessa tarde nós viemos adorar o Senhor, amém? Continuamente dando graças ao Senhor. Que em nome de Jesus você venha ainda levar o seu pensamento a Ele, fechar seus olhos. Então somente agradecer ao Senhor. Então somente declarar palavras de adoração a Ele. Nós te amamos, ó Deus. Reina sobre nossas vidas. Reina sobre nossas vidas, Deus. Nós somos totalmente dependentes, ó Deus, do Teu amor, do Teu favor. Somos dependentes da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça. Pois só a Tua graça, Senhor, nos basta, Senhor. É a Tua misericórdia, Senhor, o motivo de não sermos consumidos, ó Deus. O que nós podemos fazer, Senhor, não ser dar a Ti, Senhor, sacrifício de louvor. Recebe nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus.
descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, no reino que no céu. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, no divindade. Mas descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, no divindade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, no divindade. Reina sobre nossas vidas. Tu és santo, Senhor. Inigualável, Senhor Jesus, Senhor. Continuando orando ao Senhor em espírito e em verdade, declarando o seu amor. Sua face brilha mais que o sol, seus olhos são como chamas de fogo, em sua boca lamas para afiar, em sua coxa está escrito: sua face brilha mais que o sol, os seus olhos são como chamas de fogo, em sua boca armas para afiar, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emmanuel.
sua face brilha mais que o sol. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua boca há uma espada afiada. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emmanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emmanuel. Tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Clame pelo socorro do Senhor na sua vida. Clame por Osana, Senhor. Há poucos instantes, há poucos momentos, dias atrás, recebemos uma ministração da parte do Senhor pela diaconisa, onde ela falou da entrada triunfal de Jesus Cristo, o Rei que veio humilde, e as nações clamavam por Osana e o socorro do Senhor, talvez por questões políticas na época,
Mas nesse momento nós viemos declarar esse louvor com adoração e ao mesmo tempo clamando por socorro ao Senhor. Não apenas por questões políticas em nossas vidas, mas por aquilo que é o seu espírito, a tua alma clama todos esses tempos, esses períodos de pandemia. Eu não sei que você tem buscado aqui na casa do Senhor, mas clame ao Senhor pelo socorro. Porque o escape e o descanso vem por parte do Senhor em sua vida. Sou prisioneiro no teu amor, sou completamente apaixonado por ti. Sou salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, Hosana, Hosana, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, sou prisioneiro.
Senhor, nossos corações, ó Deus. Pois tanto querer como efetuar vem de Ti, Senhor, em nossas vidas. Vem com Teu Santo Espírito, Senhor, e opere em nós, ó Deus, maravilhas, ó Deus. Aquilo que nós necessitamos nesse momento, Senhor, sonda os corações, ó Deus. E salva-nos, ó Deus, de nós mesmos. Em nome de Jesus, escuta o nosso clamor, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Amém. Shalom, igreja. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que esteve orando pela minha irmã. Ela está bem, já teve alta, mas se encontra ainda na maternidade com a filhinha, que precisa estar fazendo alguns exames ainda. Onde já fizeram alguns exames e, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, todos os resultados que estão pegando estão dando normal. E eu creio que os demais exames que fizeram vai dar normal em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde provavelmente ela só vai ter alta mesmo na quarta ou na quinta-feira. Mas esteja orando por Catherine. Eu creio que Deus vai continuar fazendo milagre na vida dela. No momento do parto, eu assisti o parto e eu vi e senti a presença do Senhor Jesus Cristo. Onde eu vi as mãos do Senhor estendidas. E foi um momento muito difícil. E eu falei, Senhor, eu creio no teu milagre. E Catherine nasceu para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Está bem? Ontem ela mandou uma mensagem para mim e fez, Ana, hoje Catherine está sua cara, está toda você. Até o nariz, gente, que o boi pisou, ela puxou a tia. Mas glória a Deus por tudo. Mas continua orando por ela. Continua orando porque eu creio no milagre de Deus. Amém? E hoje eu fui escalada, para estar contando um pouco do meu testemunho, que muitos já sabem, mas eu gostaria de estar compartilhando. Eu estava em Salvador esses dias e eu comecei a conversar com minha mãe, onde eu comecei a fazer perguntas e ela fez assim, olha, a gente, no momento, a gente nem pensa em nada, mas hoje eu vejo que Deus tem propósito na sua vida. E eu perguntei, por que, mãe? E ela disse, olha, eu antes de engravidar de você, eu não era nem crente ainda, mas eu tive um sonho, onde tinha 4 crianças na minha frente e eu com a Bíblia na mão. E ela disse que ela tinha uma vizinha que era da Batista. E ela chegou para essa vizinha e contou esse sonho. E essa vizinha falou assim, olha, esse sonho é muito bonito. Nem muitos crentes têm um sonho desse. Mas que Deus venha realizar isso na sua vida. E aquela irmã, ela profetizou na vida da minha mãe. E o tempo foi passando e ela engravidou-se de mim. E ela disse que ela morava perto de um terreiro de macumba. E ela disse que, de repente, ela estava sentada assim no passeio de casa. E ela disse que, de repente, soltaram alguma coisa por lá. Ela disse que não sabe explicar. Mas ela disse que o barulho foi tão grande que ela ficou com medo. E ela disse que saiu correndo. E ela disse que daqui a pouco veio uma vizinha e falou assim, olha, faltou nada para você morrer, porque olha o que aconteceu. Minha mãe disse que foi o maior estrago que tinha, plantas que tinha na frente, geralmente, antigamente, na frente das casas, tinha aquele jardinzinho, e ela disse que parecia que tinha passado um furacão.
e ela disse que ficou sem entender. E o tempo foi passando, aonde o meu pai, né, como eu já contei, queria que ela fizesse o aborto. Ele não queria que eu nascesse. E ela disse que lutava muito. Ela disse: olha, eu vivia dentro de casa com o seu pai, como inimigos, nem como amigos, porque amigo a gente conversa, a gente se fala. Inimigos, eu vivia com o seu pai, porque ele queria que eu fizesse o aborto. Aonde eu já contei a história, né, que ele tentou, meu pai, a família do meu pai gosta da coisa toda, né? E aí, aonde a minha mãe teve outro sonho. Ela disse que via uma mão e dizia assim para ela: olhe, se você fizer isso, olha o que vai acontecer. E mostrava um caixão, aonde ela entendeu, se ela fizesse aquele aborto, eu e ela iríamos embora. E aonde meu pai tentou, ela até chegou aí, na época, e quando chegou lá, disse que não poderia mexer com a gente, porque eu pertencia ao cara lá de cima. E foi se passando. Minha mãe disse que eu era uma criança muito pintona, né? Que hoje eu tenho um joelho diferente do outro, um acidente que eu tive. E minha mãe disse que eu caí simplesmente, aquele arranhão, ela não ligou, e foi. E faltou pouco de eu não estar com a minha perna. Mas isso tudo é o trabalhar de Deus, tudo isso é o propósito de Deus. E aí o tempo foi passando, onde eu fiquei doente, e é que minha irmã, na época, ela tinha 13 anos, ela que me botou nos braços e levou, e eu fui crescendo, e eu achava que ela era minha mãe, tanto que eu chamava a minha irmã Sandra de mãe, né? E o tempo foi passando, que minha irmã ficava tomando conta de mim, para minha mãe estar fazendo outras coisas, né? Porque a minha mãe tinha 9 filhos, e eu sou a 8ª, né? E aí foi, e aí chegou o ponto, como eu sempre conto aqui, né? Que quando eu estava, né, com uns 3, 4 anos, e eu lembro do meu pai, eu só tenho a única lembrança do meu pai, essa situação, ele deitado no sofá, agredindo minha mãe. Eu lembro que ele empurrava minha mãe, eu lembro que ele tinha uma arma querendo matar minha mãe, eu lembro ele me xingava, porque eu não queria fazer massagem, porque eu acho que eu tinha nojo, eu não sei explicar, mas ele, deitado, né, ele teve que amputar a perna, e ele me xingava muito. Eu lembro que ele me xingava. E aquilo, eu passei a ter medo, eu passei a ter pavor, né? Minha mãe falando assim, essa semana comigo, você imagine uma criança, o meu irmão Marcelo chegou assim para minha mãe, ele tinha 6 anos, ela disse que ele chegou e falou: mãe, se meu pai morrer hoje, a senhora recebe pensão? Ela disse: sim, eu recebo. Ele falou: então deixa ele morrer logo, para a gente ter paz. Se imagine o quanto minha mãe sofreu. Nós sofremos com meu pai, né? Principalmente quem sofreu mais foi eu e o Marcelo, que ele não gostava. E aí é onde a gente vê, eu vejo o propósito de Deus. O Marcelo, né? Ele é pastor, né? Hoje, então isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu fico feliz, eu conversando com a minha mãe, eu falo assim, às vezes dá vontade de desistir, né? Tanta luta, tanta coisa, mas quando a gente olha para trás, e por que eu estou aqui? Porque Deus, ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que eu não estou aqui, não é em vão, foi porque o Senhor, ele permitiu tudo isso. E o tempo foi passando, o meu pai chegou a falecer, e aonde nós passamos fome, necessidade, fome que nós passamos. Eu
lembro que eu usava roupa de homem dos meus primos, né? Eu lembro que eu usava sandálias de homem, né, que vinha dos meus primos que tinham condições e que dava para a gente. Eu sempre falo com o pastor, acho que é por isso que eu amo tanto sapato e bolsa, porque eu não podia. Então, hoje, se eu puder, eu faço coleção de sapato e bolsa. Porque naquela época eu não podia nada, mas Deus, Ele me honrou. Deus, Ele sempre com o propósito dEle na minha vida. E o tempo foi passando, Eu lembro que eu já com uns 9 a 10 anos, o meu pai foi embora, eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos, e o meu irmão veio. Né? Minha mãe fala que o inimigo se manifestou na vida do meu irmão. O porquê? O meu irmão, ele tentava me matar todo o tempo. Na minha casa era de telha e tinha aquelas maçaranduba, né? Aquelas madeiras que passa, né? E ele pegou uma corda e amarrou no meu pescoço e começou a puxar. E minha mãe disse que na hora a parede era estreita e eu fiz assim com as minhas pernas, então meu peso ficou ali, então ele não conseguia, né? E eu fiquei sufocada. E aí que onde o Marcelo, a Carla, todo mundo entrou em desespero e começou aquela agonia toda e ele parou. O tempo foi passando, a minha mãe saía para trabalhar e deixava a gente em casa, onde ela deixava todas as tarefas. Quem chegasse da escola tinha que varrer, outra tinha que lavar suas roupinhas, tinha que esquentar comida, cada um com suas tarefas, seus horários. Ela deixava tudo programado e eu sempre gostei de tirar aquele cochilo da tarde. E eu lembro que no quintal de casa tinha um pé de pimenta, tinha aquele pé de pimenta, ele descia no quintal, pegava aquelas pimentas, machucava, botava sal, e eu dormindo, ele abria a minha boca e colocava. E eu acordava sufocada, e tempo de morrer. E aí, quando a gente tudo com medo de contar para minha mãe, que quando minha mãe chegasse, batia nele, e no outro dia ele aprontava outra. E o tempo foi passando, e ele sempre procurando malvadeza comigo, e era mais comigo. Eu não sei porque eu era mais ousada, eu não sei porque eu batia de frente com ele, eu não aguentava, ele já grande, mas mesmo assim, eu batia de frente com ele. Ele chegou com a peixeira, dizendo, eu vou te matar. E eu dizia, mate. E às vezes eu pegava a peixeira, tome, me mate. E eu sempre enfrentei ele, eu sempre enfrentei o meu irmão. E o tempo foi passando, Essa luta dele tentar me machucar, tirar minha vida, até quando eu casei. Que aí a paz reinou na minha vida. Porque foi luta, mais lutas e mais lutas. Tentando, né? Aí minha mãe falando, o seu pai foi embora, mas parece que ficou um espírito ruim na vida do seu irmão, que ficou o tempo todo tentando tirar a sua vida. E aí minha mãe falou, né? Glória a Deus, porque hoje você está aqui. Deus, ele tem propósito na sua vida. E o tempo foi passando, casei, e foi quando eu tive Christian. Eu passei por um momento muito difícil. Meus pontos inflamou, abriu, não sei como foi que aconteceu, e eu deitada. O pastor estava assim na sala, numa mesinha de computador. Eu lembro que minha mãe estava sentada. Gente, é como se fosse a minha alma ficasse até o teto. Eu via os vãos da casa toda. E eu deitada naquela cama, eu via o meu corpo na cama. Eu via lá o pastor lá no computador. Eu via minha mãe sentada no sofá assistindo televisão. Eu via Christian deitado do meu lado. Christian tinha dias de nascido. E aonde eu começava ali a clamar, aquela agonia, querendo voltar. E Deus, ele me deu mais uma oportunidade. Foi aonde, quando eu comecei a gritar, e veio o pastor, e veio minha mãe, e quando foi ver, na cama estava aquela bolsa de sangue e pus. E minha mãe disse, o mal que vem para o bem. Graças a Deus,
que isso tudo saiu. Aonde eu fui parar no hospital, tive que fazer drenagem, passei todo aquele processo, mas eu louvo a Deus. E essa história de vida, né, um resumo que eu fiz, que Deus, Ele tem propósito na minha vida. Ele tem algo especial ainda a realizar na minha vida. Eu creio que com essa história toda, eu tenho crescido muito, eu tenho aprendido muito, aonde eu passo a dar mais valor à minha vida. Porque eu sei que eu não estou aqui não é em vão. Eu sei que eu estou aqui é um propósito de Deus. Amém? Esse foi um resumo um pouco da minha história, da minha vida. Louvado seja Deus. Eu quero trazer a palavra hoje, falar sobre uma mulher que eu passei a admirar muito na Bíblia. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Eu passei a meditar, onde me chamou a atenção a história de Ruth. Aleluia. Ruth, 1, 16 a 17. Amém? Todos já acharam? Louvado seja Deus. Levante aí um irmão, leia para mim, por favor. Amém. Eu achei uma passagem muito interessante, a história de Ruth. Ruth, né? Ela não é uma mulher de guerra, que profetiza, né? A Débora, né? Ela não foi a rainha Esther, que ela convocou o povo para estar intercedendo pela nação dela, né? Não é a Sara, a esposa de Abraão, mas Esther, ou Ruth, é uma mulher que ela tomou uma grande decisão na vida dela. A história de Ruth me chamou a atenção, aonde eu fui assim, eu fiquei encantada. Que a gente lê, mas, né, leu aquela história, passou, mas dessa vez eu procurei meditar mais na história de Ruth, aonde me chamou muita atenção a história de Ruth. E naquela época, o Elimeleque, né, o esposo de Noemi, e ele estava ali na nação dele, onde estava tendo uma grande fome. E ele resolveu de ir para a cidade de Moabe, aonde estava tendo uma grande crise. Ele decidiu ir embora. E às vezes nós estamos passando por algumas situações, nós queremos ir embora.
Naquela nação eu estava em Israel, lá em Belém estava faltando pão. Estava tendo uma grande crise. E muitas das vezes em nossas vidas, às vezes acontece algo, nós queremos abandonar. Nós queremos se mudar. Nós queremos ir para outro lugar. E Elimeleque, ele pegou a esposa, os 2 filhos e foi para Moabe. Aonde nós sabemos que a cidade de Moabe, uma cidade amaldiçoada, aonde é descendência de Ló, que uma descendência aonde a filha mais velha se deitou-se com o pai. Eu creio que todos sabem essa história. E aí ele pegou os 2 filhos e foi embora. Passaram ali uns 10 anos e de repente Elimeleque morreu. E ficou Noemi com os 2 filhos. E aqueles 2 filhos, com o tempo foi passando, e aonde ele se casou, eles se casaram com Orfa e Ruth, as moabitas. E ali eles viveram a vida deles e eles morreram também, os 2 filhos de Noemi. Aonde Noemi ficou viúva e sem os seus 2 filhos. E aonde Noemi ficou sabendo que lá na terra dela Deus tinha abençoado. Aonde ela ficou sabendo que lá na nação dela Deus tinha abençoado. E aonde ela chega para a nora dela e fala: olha, filhas, volte para a sua mãe, para os seus pais, volte para a sua casa, volte para os seus deuses. Porque a cidade de Moabe era uma cidade pagã. Eles adoravam os deuses. E eu acredito que, imagino que Noemi, ela falava do Deus de Israel para essas 2 mulheres. Eu acredito que ela sempre falava de Deus, o Todo-Poderoso, para essas 2 mulheres. E aonde ela chegou a falar que para as noras dela: vai para sua casa, vai para suas mães, porque eu não posso mais ter filhos, porque naquela época, quando morria o irmão, tinha que se deitar-se com a viúva para continuar a descendência do irmão. E Noemi, ela não tinha mais idade, e Noemi, ela não poderia ter mais filhos. Ela fala: se eu ainda fosse casar e engravidar, você iria esperar? E aonde Orfa e Ruth choravam, a Bíblia diz que ela chorava em tom alto. E ali foi passando, e ela pegou e falou a Noemi: vai, filha. Vai, filha. E aonde Orfa abraçou Noemi, o beijou e se despediu de Noemi. Ela resolveu voltar a adorar os deuses pagãos. Mas Ruth, ela agiu diferente. Mas Ruth, ela tomou uma decisão diferente. Mas Ruth, ela teve outra visão. E ela falou: não insista que eu venha te deixar. Aonde tu for, eu irei. Aonde tu ficares, eu ficarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Meu irmão, pense, Noemi não tinha nada a oferecer a Ruth.
Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth. Noemi estava sem nada. Ela estava querendo voltar para a nação dela, sem marido e sem filhos. Mas aonde nós podemos ver a fidelidade de Noemi, ou de Ruth, a fidelidade de Ruth com a sogra. Aonde eu posso ver, Ruth prosperou, porque ela amou e foi fiel à sogra dela. Isso é uma dica para nós, viu? Ela prosperou, porque ela amou, ela ficou ali do lado. Quantas vezes? Quer ver se eu chegar aqui e dizer, olha, eu quero ali em um restaurante top, primeira classe. Quem pode ir comigo? Eu não quero ir sozinha, eu quero uma companhia. Pode aparecer aqui um monte de gente, levanta a mão, eu vou. Olha, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir lá para Paris, eu não quero ir sozinho. Vai me aparecer um monte de gente. Mas, gente, aonde eu tiro uma lição na história de Ruth, que ela não abandonou a sogra. Ela continuou ali. Ela quis dizer, olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela estava querendo dizer, olha, eu me rendo a este Deus. Olha, eu quero passar a adorar este Deus com a senhora. Eu quero ficar do teu lado, porque, meu irmão, amigo a gente vê todo momento. Você faz uma festa, você chama, está cheio de amigos. Mas naquele momento que você precisa, você procura um ombro amigo, você não acha. Eu sei que há vários tipos de amigos. Amigos, aquele que tem aquele amigo que você procura ele só para ele te ouvir, porque ele não fala nada, só faz te ouvir. Tem aquele amigo que você procura só para resenhar, só para rir, só para brincar. Tem aquele amigo que você gosta de viajar com o amigo. Eu lembro que na época de jovem, e aí a gente viajou, e depois, na próxima viagem, ninguém queria levar a tia da minha sobrinha. Por quê? Porque ela dormia cedo. 6 horas ela já queria dormir. Imagine, a gente foi para outra cidade, a gente queria conhecer, a gente não podia, porque ela queria dormir cedo. E ficava todo mundo ali com ela, porque dormia. Essa é uma boa companhia para viagem? Não. Essa não é uma boa amiga para viagem. E a gente descartava ela. É assim que acontece em nossas vidas. Você às vezes procura amigo. Tem aquele amigo para tudo. Tem aquele amigo que se você correr, ele está ali correndo contigo. Aquele amigo que você está chorando, ele chora contigo. Aquele amigo, quando você está, doente lá no hospital, e ele está ali contigo. Aquele amigo, quando você está precisando que ele levante uma oração ao seu favor, e ele está ali contigo. Isso que Ruth foi na vida de Noemi. Ruth foi esta mulher, esta amiga, fiel, porque Noemi não tinha nada, nada e nada. Aonde Deus ele tira da pessoa do nada, porque Ruth veio de uma nação que só adorava os deuses pagãos. E de repente, Deus ele mudar o quadro da vida de Ruth e ela vir servir ao Deus Todo-Poderoso, de ela dizer: o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Ela estava se rendendo. Ela fala: eu vou adorar este Deus junto contigo, Noemi. Noemi, eu me rendo a este Deus, mas eu vou contigo. Aonde tu ficar, eu ficarei. E Noemi não teve mais palavras e deixou ela o seguir. Eu fui ministrada bastante sobre essa ministração, essa passagem de Ruth, porque Ruth, ela pense
Só 2 mulheres que tem aqui na Bíblia que tem o seu próprio livro. Não é isso? Quem é a mulher que tem aqui na Bíblia? Quem? Ruth e Esther. 2 mulheres de decisões. 2 mulheres fortes. 2 mulheres que chamam a minha atenção. Gente, você imagine só você ter aqui na palavra, aqui na Bíblia, o seu nome. Ruth e Esther. Histórias diferentes, mas bastante histórias fortes. Se vocês passarem a ler, a meditar, a estudar esta passagem, você vai tirar várias lições. A graça, a fidelidade, o amor de Ruth. Esther também, gente. Ela convocou aquele povo com toda a garra para orar pela nação. Gente, isso me chamou a atenção. Você imagina, eu estou com essa ministração há tempo e eu sempre estou lendo. Eu falo, Jesus, que história maravilhosa. E sempre, quase todos os dias, eu pego um pouco dessa passagem e vou lendo. Porque Deus, Ele vai ministrando de forma diferente. Porque a palavra do Senhor, Ele se renova a cada dia. E a gente pode ir lá para Lucas, a história do filho pródigo. Enquanto ele tinha, a volta dele cheio de amigos. Estava assim de amigos. Mas só foi ele perder tudo, ele não encontrou ninguém. Ele ficou sozinho. Então, aonde eu aprendi, nós não podemos abandonar o nosso amigo. Mas a situação que ele esteja do lado do seu amigo. Ouça, seja bênção na vida do teu amigo, do teu irmão. Nós temos que amar o nosso próximo. A Bíblia que diz isso, nós devemos amar o nosso próximo. E Ruth, ela estava ali amando a sogra dela. Gente, Ruth, a avó de Davi, gente. Gente, isso é muito interessante. Quem era Ruth? Vivia em uma nação, em uma cidade, gente, que só adorava os deuses pagãos. E ela se tornou-se, Deus mudou a história de Ruth por causa de uma decisão dela. Você não vê mais falar de Orfa. Mas Ruth, ela está aqui com o livro dela, contando a história dela. E se tornou-se quem? A avó de Davi. Então, o que eu tiro de lição dessa história de Ruth? Nós ser fiel ao nosso irmão. Nós amar o nosso próximo. Vamos procurar ser o verdadeiro adorador de Deus, como Ruth fez. Ela disse que o povo de Noemi seria o povo dela. E ela falou, não, eu agora vou fazer parte desta nação. Eu agora vou me render a este Deus seu aí, esse Deus que você fala, que você adora, eu vou me render a este Deus. E Ruth, ela se rendeu a este Deus. E Ruth, ela chegou até a cidade com Noemi, aonde Noemi fala, as pessoas ficaram, será que é Noemi mesmo? E aí ela fala, não me chames Noemi. Porque ela estava amargurada. Ela perdeu o esposo e os 2 filhos. E ela estava ali, ensinando. E Ruth, gente, ela foi obediente. Todas as instruções que Noemi deu a ela, ela seguiu, ela obedeceu. Eu imagino que elas tinham uma relação de mãe e filha. Eu acredito que elas tão unidas, sabe? Que
que ela sempre ficava ali obedecendo às regras de Noemi. Eu acredito que ela sempre estava ali seguindo os passos de Noemi. E ela foi abençoada, ela foi graciada e ela se tornou-se vó de Davi, aonde que ela se casou-se com um dos parentes de Ruth, né? E eu fico muito feliz com essa história e que Deus abençoe a cada irmão, mas que você passa ouvir mais seu irmão, estar mais do lado do seu irmão. Olha, quer ver uma coisa? Quando Elimeleque, ele abandona, ele sai da cidade, na nação dele, para ir para outra cidade, outra nação. E nós? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta, nós queremos abandonar. Acontece algo no nosso casamento, nós queremos desistir. Acontece algo no nosso trabalho, a gente acha que não vai dar certo. Eu vou ter que pedir as contas, eu vou sair, não vai dar certo. Acontece algo dentro da igreja, nós pensamos, logo eu vou desistir, eu vou sair dessa igreja porque para mim não dá. Só que lá em Belém estava faltando pão. E ele decidiu ir embora por causa de uma crise, a falta do pão. E aí? Falta de alguma coisa, nós temos abandonado, nós temos se mudado, nós temos que arrumado a mala e falar, fui. Será? Então, que nessa noite você venha parar, meditar nessa passagem, que as coisas não são assim, que as coisas temos que estar confiante no Senhor, temos que estar ali, persistindo, temos que estar ali prosseguindo, confiante que Deus ele pode mudar o quadro da situação. Eu estava na maternidade, ali com a minha irmã, e tinha uma moça, uma menina do lado, e aí ela com aquele barrigão enorme, eu fiquei assustada, porque não parecia aquele barrigão, sabe, que era aquela criança grande. E eu cheguei perto dela e falei assim, você já está na hora de ter mesmo? E ela começou a chorar. E aí a cunhada dela do lado fez assim, na realidade, era para fazer um aborto desde os 4 meses a 5 meses que os médicos querem que tire esta criança. Aí eu fiz, por que tirar esta criança? E ela fez, olha, aí ela falou, olha para a minha barriga, aqui não é só o bebê, mas é bastante líquido. E a barriga dela realmente estava estranha. E ela fez assim, mas ela não quis tirar. Eu falei ao primeiro, ela disse, é Ana Laura. Eu falei, ela fez, eu falei, mas Deus pode mudar o quadro, você crê nisso? Ela fez, é por isso que eu estou aqui. Os médicos queriam. Eu falei, o que tem esta criança? E ela disse que a criança tem a doença, como se fosse o braço da criança até aqui assim, e as pernas, e a cabeça grande. Ela falou o nome da doença, mas eu não lembro. E ela ficou lá para fazer o cesáreo, aquela coisa toda, e apareceu mais sequelas nela, por causa da quantidade de líquido. E ela chorava, cada médico que ia, ela chorava, porque o médico falou bem duro assim com ela. Você sabe que essa criança vai nascer, mas só vai ficar viva 10 minutos, porque ela vai morrer. E ela começava a chorar. E ali eu fiquei assim triste, e eu saí, eu não queria estar ali do lado, e ela triste, ela chorava, e quando ela via minha irmã sentindo as contrações, e ela ficava assim olhando, e eu imagino que ela ficava imaginando, a minha filha não é perfeita, mas eu creio que Deus pode mudar o quadro. E ela disse que arrumou tudo, fez enxoval, fez tudo esperando esta criança, porque ela acredita
que Deus pode mudar a situação. E esse Deus que eu sirvo é um Deus que Ele pode mudar o quadro, Ele pode tornar, sabe, a maldição em bênção. E ela estava ali, e depois que eu fui embora, eu falei: Jesus, eu não fui lá no quarto dela fazer uma oração, porque mandaram logo eu sair do quarto, porque minha irmã entrou na sala de parto, eu não pude mais voltar para onde ela estava. E eu falei: mas eu vou estar intercedendo por esta mulher. Interceda por ela, o nome dela é Selma, e a bebê é Ana Laura. Deus pode mudar o quadro, sim. Ela só está com 8 meses. E ela se encontra, ela não é daqui, ela é de um interior. E ela foi para Salvador. Então é isso, e nós acreditar que Deus, Ele pode fazer grandes transformações em nossas vidas. Deus, Ele pode mudar situações da nossa vida. Depende qual é a decisão que nós iremos tomar. É acreditar ou não acreditar. Mas você acreditando, Ele é Deus. Mas se você não acreditar, Ele continua sendo Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem aplaudir esse Deus Todo-Poderoso?